Escalada do conflito no Oriente Médio. O bombardeio a um hospital na faixa de Gaza nesta terça-feira deixou mais de 500 mortos, segundo o Ministério da Saúde da Palestina. As forças armadas de Israel negaram o ataque e acusaram o Jihad Islâmica, grupo terrorista ligado ao Hamas, de ser a responsável pelo bombardeio. E o grupo negou o envolvimento na explosão. Esta foi a 11ª unidade de saúde na faixa de Gaza atingida por bombardeios desde o início da guerra entre Israel e Hamas. O bombardeio foi amplamente condenado pelos governos internacionais e, caso não seja esclarecido, pode inflamar ainda mais esta guerra com a suposição do envolvimento de outros países, como o Irã. Em uma demonstração de apoio a Israel, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Tel Aviv nesta quarta-feira e foi recebido pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o presidente israelense Isaac Herzog. O conflito já deixa 4.700 mortos, número que não para de subir. O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas rejeitou nesta quarta-feira uma resolução proposta pelo Brasil que pediu um cessar-fogo na guerra entre Israel e Hamas. Foram 12 votos a favor e 1 contra dos Estados Unidos e 2 abstenções da Rússia e Reino Unido. Criado para ser uma espécie de guardião da segurança da comunidade internacional, o poder do veto traz divergências entre os membros permanentes. A embaixadora americana da ONU, Linda Thomas-Greenfield, justificou o voto contrário, dizendo que Israel tem que ter o direito de se defender. Historicamente, os Estados Unidos protegem Israel no Conselho. E a crise no Oriente Médio abalou o mercado de petróleo mundial. O petróleo Brent, referência no mercado internacional, subiu cerca de 3% na manhã desta quarta-feira, sendo negociado perto de $93 o barril. Patamar que se manteve elevado acima dos $90. As operadoras estão em alerta com relação aos próximos passos da guerra entre Israel e Hamas e a possível adesão de outros países, grandes produtores de petróleo, como é o caso do Irã. Essa situação é mais um desafio para os agricultores aqui no Brasil, que têm que lidar com o aumento do diesel, essencial no setor produtivo, do plantio até a entrega para o consumo. Hora da nossa análise econômica. A escalada do conflito após o ataque ao hospital na faixa de Gaza traz consequências humanitárias graves, levando os países do Oriente Médio, que são os grandes produtores de petróleo, a contestarem aí o fato. O Irã já pediu para que não seja mais fornecido petróleo para Israel e disse para a Arábia Saudita fazer o mesmo. Então vamos chamar o Miguel Daoud para falar desse assunto. Em Beirute, no Líbano, a gente aqui juntando também os fatos aqui dessas últimas 24 horas, manifestantes palestinos já tentaram atacar a embaixada dos Estados Unidos, estabelecendo aí um confronto contra o exército libanês. Na Cisjordânia, palestinos também se manifestaram contra os kibbutz israelenses. Tudo isso em um momento que Biden, chega a Israel para dar apoio ao país. Essa semente de ódio que vai se crescendo aí pelo mundo está só se disseminando, Daoud. O que você acha? Esse momento é extremamente delicado agora, não é? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Exatamente isso, Priscila. Essa semente de ódio de ambos os lados, ela se alastra pelo mundo. A gente já está vendo na Europa manifestações de palestinos contra essa situação em Gaza. Isso é muito ruim, porque o ataque a esse hospital, que vai ser apurado, o que se diz é o seguinte: olha, não importa muito quem foi ou quem não foi, o fato é que o hospital foi atacado em função dessa guerra, o que é muito grave. Você atacar um hospital matando 500 pessoas é uma coisa gravíssima de ambos os lados, você criar esse ambiente para isso. Só aqui fazer um parêntese, a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, que não aprovou a proposta do Brasil, dizendo mas faltou ali que Israel tem o direito de se defender. Ora, embaixadora, todo mundo sabe e todo mundo diz isso, que Israel tem o direito de se defender. Se defender é um direito de todos. Agora, ter a vontade de diminuir ou mexer na estratégia de guerra para evitar tantas mortes de civis de ambos os lados. Se o Hezbollah, no sul do Líbano, entra nessa guerra, o Hezbollah tem um poderio armado muito grande.
tem mísseis que pode atingir, Priscila, 300 quilômetros. E isso atinge Jerusalém, a capital, perdão, Tel Aviv, a capital de Israel. Os países árabes não receberam Biden exatamente por isso. Então, é uma situação muito grave. O petróleo já está tomando uma proporção bastante grave no seu preço. O ouro está subindo muito, que é um sinal de que você possa ter aí o sentimento dos investidores que essa guerra possa se agravar. Né? As commodities agrícolas, Priscila, estavam aí tentando, né, se recuperar, já tiveram uma reversão, uma queda. Então, esse cenário é muito ruim. O importante, Priscila, eu vou dizer uma coisa aqui que eu sempre disse: isso não podia ter começado. Isso não podia ter começado. Quem conhece essa região, como eu conheço, sabe que os ânimos ali são acirrados. O Israel, ele negligenciou na segurança, ele ficou mais preocupado com a Cisjordânia do que com a faixa de Gaza e, evidentemente, que esses terroristas, bandidos, né, cometeram essa atrocidade contra o povo de Israel. Uma vez começado essa situação, você deflagra mundo afora questões de sentimentos, né, dos palestinos no mundo todo, você deflagra uma situação de preocupação na economia, nós já estamos vendo hoje nos mercados futuros um agravamento, uma preocupação dos investidores, que nível isso pode chegar. Infelizmente, Priscila, a gente tem que torcer e ter todo o esforço, né? O Brasil vem agindo corretamente, o Brasil quer tirar os brasileiros ali da faixa de Gaza, vem repatriando os brasileiros que estão em Israel. É isso que tem que fazer. Agora, esse ódio, né, que existe entre ambas as partes, isso pode levar o mundo a um cenário muito complicado pelo lado da economia e pelas mortes que estão cada dia crescendo mais ali na região. Priscila, é lamentável tudo isso que está acontecendo. Não podia ter começado. Começou, é um cenário complicado, Priscila. E pode atingir proporções que a gente tem aí cada vez mais que somar esse número de mortos, né? Cada vez mais, já existem até analistas que estão sugestionando, né, que você tenha uma união do Hezbollah com o Hamas já, e que vai poder munir com mais armas. Então, é uma coisa que pode ter um fim ainda mais desastroso, se já não é, não podemos considerar assim, né, Daúde? Obrigada pela sua participação e continuamos aí, seguimos alertas para os outros acontecimentos. Até amanhã. Até amanhã, Priscila. Obrigado e um abraço a todos.